Nesse momento, convidamos o Dr. Johannes Vrana para apresentar a primeira conferência magna do nosso evento, com o tema ENDE 4.0, por quê, o que e como. Ressaltando que o Dr. Johannes, ele é mestre em física, tem pelo menos 15 anos de experiência em avaliação não destrutiva e 20 anos em ciências de dados. Tem um trabalho que varia de testes ultrassônicos aplicados à óptica quântica, da garantia da qualidade à ciência e de indústrias de grande escala a startups. É ex-presidente do Conselho de NDE da Siemens e de implementação do SAFT na produção em série. Além disso, lidera vários grupos em associações de ensaios não destrutivos nacionais e internacionais, principalmente em relação à NDE 4.0 e testes ultrassônicos automatizados. É também editor associado do Journal of Non-Destructive Evaluation e editor-chefe do NDE 4.0 Handbook. Senhoras e senhores, vamos receber agora o Dr. Johannes Vrana. Bem, bom dia, olá e sejam bem-vindos ao mundo do ENDE 4.0, NDE. O slide está funcionando e tudo muito bem. Então, é fantástico estar de volta no Brasil e voltar aqui. É um público fantástico. Agora, nós estamos falando do ENDE 4.0, que é a confluência do ENDE com a indústria 4.0. E o nome desse tópico surgiu em 2016, 17 aproximadamente. Então, foi a primeira apresentação para o professor Meindorf, que já usava essa expressão, e daí em 2017, então houve um grupo que foi composto, que foi chamado Comitê para NDE 4.0. Nós também temos um grupo no EST, AST, NT e todos os outros tipos de grupos nacionais. Então, no início, esse tópico era muito vago, mas agora está ficando mais e mais claro. Então, eu espero que a foto que vou mostrar-lhes agora, ou o slide, espero que seja mais preciso, mas há uma chance. Eu também estou aprendendo algo novo sobre o NDE todos os dias. Então, vamos começar juntos essa jornada do ENDE 4.0 ou END 4.0. Então, falando sobre a indústria 4.0, então é a quarta revolução industrial. Então, se há uma quarta revolução industrial, nós tivemos uma primeira revolução industrial e até algo antes da primeira revolução industrial. Então, antes da primeira revolução industrial, era as pessoas produzindo manualmente com fogo, músculo e ferramentas simples. Daí tivemos a primeira revolução industrial. E ela realmente foi revolucionária. Então, pela utilização de energias, máquinas a vapor, e possibilitou a mecanização, e daí possibilitou a indústria têxtil acontecer. Então, realmente, é o nascimento da indústria têxtil. Então, mudou todo o cenário de uma forma drástica. Então, realmente, era feito à mão, e daí passou a produção industrial. Então mais pessoas se empregaram, ganhando mais, de forma mais segura. Então, isso realmente foi um grande desenvolvimento na indústria. E daí passamos para a segunda revolução industrial, que fala sobre eletricidade e também sobre novo conhecimento, física, química e farmacêutica. Então, tudo isso permitiu indústrias novas, como podemos pensar, então, também linha de montagem nos anos 30, da Ford, por exemplo. É a terceira revolução, é aquela realmente conhecemos, pois é onde vivemos nos últimos 40, 60 anos. E realmente nós estamos falando de microeletrônica, que permite a digitalização
Os computadores podem ser construídos, automação e assim por diante, robótica, drones e microeletrônica. E agora estamos entrando na quarta revolução industrial, que o que ela faz, ele pega os dados da terceira e todo o dado digital é coletado, utilizando este para um feedback, retroalimentação, mas não apenas para algo proprietária que foi feito nos últimos 20 anos, mas para um uso diferente, um ecossistema diferente. Estamos pegando dados de diferentes fontes e combinando todos estes dados coletados e os colocando unidade de processamento de dados e retendo essa retroalimentação ou feedback. Então, loops físicos de fibra para criar conhecimento, para potencializar a proteção, o projeto e também a manutenção. São todos potencializados. E o ND1 até o quarto é a mesma coisa. 4.0, estamos utilizando sensos humanos para fazer, o sentido humano, ferramentas simples para inspeção. Primeira revolução, essa realmente falou de procedimentos, fazendo a inspeção, e sempre da mesma forma, digamos assim. A segunda revolução, agora realmente podemos ver similaridades à indústria 2.0, porque utilizamos eletricidade, conhecimento físico para converter ondas, como raio-x, por exemplo, que não podemos enxergar ou apalpar com senso humano, sensitividade humana, e daí podemos fazer uma interpretação como ultrassônica, conversão das ondas ultrassônicas que não podemos tocar em algo que fazemos uma interpretação, então, como um ESCA. Então, para o ND 1.0, isso realmente inspeção repetidamente igual. E no 2.0 é pegar uma visão interna do elemento. No ND 3.0 não é sobre sobre digitalização e o que permite a imagem 2D, utilizando um detector de raio-x ou através da utilização de todos os tipos de câmeras, de infravermelho ou visível, mas também 3D, na verdade. 3D, imagem 3D, como CT, SAFT, TFM. E agora estamos entrando no ND 4.0, que é um passo adiante, na verdade, trazendo o ND e a indústria juntos, ND sendo a fonte de dados para a indústria. E podemos ver durante todas as revoluções industriais, o ND está ficando mais próxima. Não é apenas isso. Se você pensar no telefone celular e os bens que temos dentro dos nossos lares, eu tenho agora um micro-ondas que pode falar com o meu aspirador. Os utensílios. Então, para que serve? É outro ponto, mas nós podemos realmente agora com o ND ver o benefício, e vou agora falar dos benefícios, que são. A pergunta, por que estamos fazendo, por que passamos por todas essas revoluções até chegar na avaliação não destrutiva ND? A pergunta é muito simples se você olhar a motivação humana. Um bom modelo da motivação humana é essa pirâmide que estamos de Abraham Maslow. Então, primeira revolução. Para a grande parte das pessoas, a vida era obter alimento suficiente, água suficiente, vestimentas, para que se pudesse sobreviver. Então, realmente, a preocupação do homem eram as necessidades fisiológicas. E daí tivemos a primeira revolução industrial, que deu a muitos chances, água, comida, abrigo. Então, as pessoas puderam começar a pensar sobre, sim, segurança. Começaram a construir uniões e sindicatos para lutar pela empregabilidade, seguro-saúde, para realmente ter propriedade e proteção. A segunda revolução, agora as pessoas começaram a pensar, bom, por que eu devo trabalhar 70 horas por semana? Na verdade, eu quero ter tempo com a minha família, quero ter tempo com os meus amigos.
vamos passar por uma semana não de 70, mas para 40 horas. Então, começou-se a pensar na qualidade de vida. Então, você pode ver, em cada revolução, a gente sobe um degrau. A terceira revolução, essa é aquela que nós conhecemos profundamente. Então, a terceira revolução é aquela, eu tenho que ter um carro melhor, maior. Então, isso é o quarto nível das necessidades, segundo a pirâmide de Maslow. Mas com a quarta revolução, a meta realmente é um computador e o que ele é bom. Então, as tarefas repetitivas, por exemplo. E dar ao ser humano aquilo que ele é bom para fazer. Então, ser criativo, espontâneo, resolver solução de problemas. Com a quarta revolução, realmente é a meta que nós, como humanos, podemos trabalhar, ser criativos. Uma coisa que ocorreu durante as 3 revoluções, ou quarta revoluções, digamos assim, comparando revolução ao processo normal de desenvolvimento, neste processo normal de desenvolvimento das 3 bases, nós podemos sempre melhorar 2. Podemos melhorar a velocidade, a qualidade, e daí, lógico, o custo sobe. Daí, se a qualidade e custo, daí a velocidade cai. Então, em cada revolução industrial, cada uma permitiu que os 3 melhorassem ao mesmo tempo, simultaneamente. Assim, a quarta revolução. Do que se trata essa quarta revolução? Temos vários casos de uso para a avaliação não destrutiva 4.0 NDE. Nós identificamos 10, mas já temos 15 contando, e eu acho que tem mais aí. E agrupamos os casos de uso. E o grande grupo é realmente indústria 4.0 para NDE, usando a tecnologia emergente da indústria 4.0, fora da indústria, para 4.0 NDE. Então, inteligência artificial, 5G, blockchain, drones, inteligência artificial, até computadores para melhorar o NDE. E lógico, armazenamento, a sua capacidade, assim por diante. Mas esse é apenas um lado da coisa. Alguns anos, eu fiz uma pesquisa em mídia social e perguntei aos participantes o que é pensamento negativo que você ouviu falar sobre o NDT. E um comentário foi repetitivo, que é esse aqui. NDT não tem nenhum valor, que é o ensaio não destrutivo, é apenas, tem um valor, ele vê algumas partes, eu não quero, eu nunca vou fazer, o meu cliente insiste em que seja feito. Eu prefiro investir em melhorar a minha produção. Assim, este cliente, na verdade, é um cliente real, e ele vê o NDT apenas como uma questão de custo, e ele quer melhorar a sua produção. Então, o que o cliente não vê que, na verdade, ele já tem a ferramenta instalada na sua planta que poderia auxiliá-lo a melhorar a sua produção. Se ele pegar todos os dados de NDT coletados, dando a um bom cientista de dados, então eles poderiam auxiliar esse produtor a melhorar a sua produção, mas, na verdade, o que o cliente faz? Ele armazena os resultados no arquivo. O que nós temos que fazer é nos afastar dos arquivos e fazer os dados NDT disponíveis para a indústria 4.0 e seus propósitos. Muito bem, como chegar neste ponto? Se temos um passo para trás e olhar a terceira revolução industrial, e na indústria 3.0, e existe um modelo central para essa indústria 3.0, que é a pirâmide, Automation Stack. Esse stack de automação, pirâmide, nós temos todas no pico ERP, Enterprise Resource Planning. Então, os sistemas planejamos a produção de todas as nossas empresas.
E nós fazemos o planejamento do sistema, e daí o planejamento vai descendo camada a camada, tipo cascata, até chegar ao chão de fábrica. Daí colocamos todos os dados de produção, daí é condensada novamente para que a gente possa chegar lá no pico do ERP. Essa, pelo menos, é a ideia por trás disso. Bem, esse modelo tem aproximadamente 3 grandes problemas. Precisamos de interfaces de um nível para o próximo. E especialmente entre o SCADA e o PLC, os dois temos milhares e milhares de PLCs. E cada um é produzido pelo OEM, e cada um tem a sua própria interface proprietária. Então, se você quer implementá-los todos no SCADA, precisamos implementar milhares dessas interfaces proprietárias no nosso sistema SCADA. Por isso que em muitos locais só é feito só para informações extremamente críticas. Até mesmo grande cap está entre o MS e o SCADA. O MS, isso é uma gestão alta. Sistema de execução de manufatura, alto nível de sistema. No SCADA, está no chão de fábrica de produção. Então, geralmente são entidades separadas e, portanto, um sistema pertence a um grupo, outro a outro. E as pessoas não pensavam, bom, esses dois sistemas deviam estar conversando. Por isso que em muitos locais, na verdade, se planejamos o RP trazendo até o MS, daí nós estamos imprimindo folhas de roteamento, dando a produção, e as pessoas dando com o papel, olhando os componentes de um centro de inspeção ao próximo. Então, esse é um stream, um fluxo de para baixo, mas se nós quisermos que os dados cheguem na produção e voltando da produção em direção ao RP para ter o processamento de dados, então este dado não vai chegar à escada, subir a escada até o RP, geralmente o que nós fazemos, normalmente nós simplesmente fazemos um relatório que recebemos da produção e escaneamos e daí colocamos no MS, no ERP, mas é um tipo de coisa que, digamos, os dados são meio que perdidos aí. Então, a produção, na verdade, é apenas uma parte da produção industrial e realmente nós não podemos começar com a produção, nós começamos com o design da produção ou de algo e para o projeto nós utilizamos algo como sistema CAD. E também muito da nossa produção não está dentro da nossa casa, está em alguns fornecedores, na cadeia de produção dos nossos fornecedores. E também nós temos, uma vez que o produto é criado, nós temos um ciclo de vida do produto e sua gestão. Nós fazemos manutenção, então monitoramento da saúde estrutural e nós temos também uma questão digital e talvez tenhamos cloud aí também. Na verdade, nada disso é integrado numa pilha da automação e nós não temos interfaces também entre esses. Não há as interfaces. Então, voltando à ideia do que nós chamamos de internet das coisas industrial, vamos livrar-nos de todas essas interfaces e estabelecer uma internet das coisas, habilitando cada dispositivo a conversar com todos os outros dispositivos. Então, o que nós precisamos são de interfaces abertas que realmente possibilita esse IIoT. Mas agora, onde nós temos o NDE? Na verdade, um monitoramento de saúde NDE, nós temos parte na produção, outros na manutenção, muito também no fornecimento. Na cadeia de suprimentos e a sua gestão. Normalmente, nós fazemos o NDE, escrevemos um relatório, imprimimos, assinamos, escaneamos e colocamos em algum computador. Não deveria ser feito assim, o NDE deveria ser o núcleo do IIoT. Mas como chegar neste ponto e fazer com que a avaliação não destrutiva seja parte integrante do IIoT? Na verdade, precisamos de uma parte estrutural, fazer com que seja possível ler, converter os dados em informação. Bom, se falarmos sobre dados, vamos falar sobre um número. E
Se eu mostrar este número, muitos de vocês já conhecem a informação transmitida por este número. Mas para um computador, ele não sabe se eu digitar 42 no computador, ele simplesmente não sabe se é comprimento de um caminhão ou se é um ano. Então, o que eles têm que fazer? Eu tenho que informar o computador, não apenas um número, mas todas as conexões e as ligações a esta informação. Uma vez isto feito, daí o computador vai saber 42 é a resposta à pergunta sobre a vida, o universo e tudo, pelo menos Adam Spock Douglas, é o que leva à galáxia. Bem, uma vez que temos um IoT, Internet das Coisas, em a interoperabilidade semântica, podemos começar a utilizar essa informação para processamento de dados, utilizar no NDA ou num twin, um gêmeo adicional. Então, o que é um gêmeo digital? Additional twin. Nós já falamos sobre o digital twin, é uma representação digital, desculpa, que posso fazer da minha pessoa, por exemplo. O que eu preciso para essa digitalização virtual? Eu preciso de fatos. A pessoa a ser representada, dados financeiros, operacionais e médicos. Daí preciso de processamento de dados, algo criando conhecimento de todas, ou a partir de toda essa informação, e daí finalmente algo para visualizar, que eu possa aprender algo com isso no final. E os três aqui realmente sabem que dados têm valor, igual para Amazon, governos, seguro-saúde. Os seguros de saúde, seus sistemas querem saber qual o nível do risco ao assegurar uma pessoa para saber, então, obter o valor via os dados. Agora, representação virtual de uma pessoa é apenas um exemplo, mas o que fica interessante para nós para essa comunidade ND, NDA, é uma vez que começamos a fazer o gêmeo digital, e daí o que vamos obter com isso? E não vou fazer isso com a inspeção só, mas para todo o empreendimento, enterprise, para grandes corporações. Posso fazer para cada uma das unidades de produção, linha de produção e também para a inspeção, através de sondas. Eu posso fazer para inspeção de equipamento, para software e também para o inspetor. Bem, esses gêmeos digitais são para o ambiente de produção e podemos já ver que é uma hierarquia em cima, enterprise, linha de produção, sistemas de inspeção, os equipamentos e mais softwares e mais inspetores. Então, isto realmente, o Digital Twin, quando se fala, é para objetivo de produção. E eu também posso fazer um gêmeo digital para o meu produto, para a coisa que quero produzir ou já produzo, começando com a ideia inicial. Posso fazer isso da ideia inicial, posso fazer o gêmeo digital do meu projeto, o design, eu também começar com a minha matéria-prima, componente, finalmente chegando à montagem, à operação e até chegando ao final da vida. E para tudo isso, eu posso fazer o gêmeo digital. Agora, se olhar todos esses gêmeos digitais, podemos ver aqui, nós temos essa estrutura. Isso realmente é o parâmetro de automação do início, mas de uma forma diferente e tem a sua distinção. No outro lado, temos os produtos relacionados aos gêmeos digitais. Então, o eixo vertical é o nesting e o horizontal é a teia, o thread digital. E falando sobre essa teia digital, uma vez que falamos sobre a ideia, o projeto, falamos também do tipo de componente. Uma vez que entramos na produção de fato, falamos de diferentes instâncias do que produzimos.
Então, tipo poderia ser o tipo do que produzimos, e daí produzimos um tipo de avião com nome de série e tal. Isso é desse avião. E você já pode ver que nós temos essa interação entre os dois eixos, horizontais e verticais. E, na verdade, nós não temos um equipamento para a produção, múltiplos passos. Estamos tendo uma teia dessa desses gêmeos digitais. E temos mais, mas são gêmeos, eles todos têm algo em comum. A estrutura, todos começam com informação, todos têm um tipo de processamento de dados, todos dão um tipo de visualização e tudo leva a algum tipo de ação. A informação, isso realmente são dados vindo de uma dada fonte com interoperabilidade semântica, e não importa o dado, se é NDE, ou dados de serviços financeiros, ou do clima, eu quero saber da confiabilidade dessa informação, de forma a poder usar adequadamente no meu processamento de dados. Processamento de dados, posso utilizar computadores clássicos, posso usar EA ou Quantum computacional para o processamento de dados e para manutenção, tendência, vida útil, probabilidade, mas eu tenho, alguns podem falar, já faço isso há 20 anos, sim, você tem feito isso há 20 anos, mas para a sua solução proprietária, mas a ideia do gêmeo digital é poder fazer um intercâmbio dos modelos, utilizando a mesma informação para, digamos, para manutenção, previsão de manutenção, também a vida útil e também para a estrutura do gêmeo digital, Digital Twin. E daí vamos à visualização e os dashboards, e daí criar ação com isso. E melhor se pudéssemos fazer tudo em tempo real. E isso agora nos leva, na verdade, de volta ao loop cyberfísico. Esse loop cyberfísico reúne a informação na parte da internet das coisas industrial com interoperabilidade cibernética, interinformação, processando os dados com gêmeo digital, criando conhecimento, e daí resultando em ação. E com a ação nós fechamos o ciclo, o loop físico cibernético. Então, com isso, são diferentes. Existem diferentes loops cibernéticos. E se olharmos aqui a produção do nosso componente, da ideia inicial, montagem, operação, até chegar ao final da vida, sim, nós temos ter loops pequenos de retroalimentação e podemos aprender algo com a própria inspeção e melhorar essa nossa própria inspeção, utilizando a inteligência artificial para interpretar melhor os resultados obtidos. Mas eu também posso utilizar os dados do NDE, ou da avaliação não destrutiva, potencializando o meu design, meu projeto, utilizar os dados da inspeção de serviços para potencializar a manutenção, serviços, a operação, e também posso voltar de serviços de volta até o início na ideia, e vocês podem imaginar, esses são apenas alguns exemplos, eu poderia desenhar milhares dessas loops, mas essa é apenas uma ideia. Então, nós queremos produzir, na verdade, algo ou inspecionar algo para poder, então, de fato, inspecionar. Então, nós precisamos de equipamento de inspeção para isso. Então, nós começamos com a ideia de um novo equipamento de inspeção, montamos o equipamento, colocamos em operação, fazemos a sua calibração. Em algum momento, nós vamos também descartar no final da sua vida útil. Na verdade, que nós podemos utilizar os dados das inspeções feitas
colocando num loop de alimentação, retroalimentação, feedback, e, na verdade, no design do novo equipamento NDE, nós, na verdade, podemos utilizar para ou calibrar, ou algo assim. O terceiro eixo que temos, na verdade, não apenas precisamos dos equipamentos, mas das pessoas. E para pessoas, nós treinamos, qualificamos, certificamos, eles ganham experiências, e daí vamos ao ponto da recertificação, e talvez num dado ponto falando sobre a sucessão daquele funcionário, e também aqui nós temos o nosso loop cyberfísico. Então, tudo isto realmente nos leva ao passo que o NDE, que na verdade era um custo desnecessário, ou apenas um centro de custo, se torna um centro de valor. Talvez o tesouro de dados para a indústria 4.0. Como chegar neste ponto? Já falamos sobre precisamos de interfaces abertas. Também precisamos de interoperabilidade semântica, precisamos também de não falamos, mas é claro que precisamos de segurança dos dados para poder transformar dados A a B de forma segura. Mas se eu transferir dados de A para B, quem vai me informar que B realmente não vai passar esses dados a um terceiro, ou até vendê-los? Então, por isso que precisamos do que nós chamamos de soberania sobre os dados. Já que esse tópico é tão importante, na verdade, nós criamos esse memorando de entendimento, MOU, então, essa é a Sociedade para Testes Não Destrutivos, e nós temos 50 ou 80 pessoas ou empresas demonstrando que estão interessados no NDE 4.0. Outra parte importante de tudo isso, do NDE 4.0, num lado nós tentamos reduzir os fatores humanos, algoritmos. Por outro lado, nossos algoritmos têm uma confiabilidade, então precisamos dar uma olhada como todo o sistema de confiabilidade num único aspecto. E a terceira parte de como o NDE 4.0 é a questão humana. Nós precisamos de treinamento, e todos conhecemos o nosso nível NDA 1, 2 e 3, e realmente é treinar pessoas com conhecimento do domínio NDE. Por outro lado, nós temos engenheiros de dados que têm todos a TI, a conhecimento matemático para usar as ferramentas, e que nós queremos utilizar através do NDE. Agora, nós temos que trabalhar juntos, portanto, os engenheiros de dados precisam de treinamento para entender o que nós queremos que eles implementem. E para tal, os nossos institutos de treinamento NDE já fazem o que é preciso, como um nível 3 básico, e se você der isso ao engenheiro de dados, é isso que ele precisa. Mas, por outro lado, para os níveis 1, 2 e 3, precisam de um treinamento de matemática básico e TI para saber utilizar as diferentes ferramentas que nós temos e como fazê-lo. E daí nós ainda temos essa lacuna entre isto. Então, o que eu estou vendo que precisamos agora, precisamos de um cientista de dados NDE com a experiência tanto no NDE e também ciência de dados ou engenharia de dados. Essas são realmente as pessoas que precisam aglutinar esse NDE 4.0. É assim que eu vejo as universidades têm que encontrar uma maneira de dar esses cursos para cientista de dados NDE. Para o nível 1, 2 e 3, sim, você já pode organizar esses cursos. Você também pode ter consultoria, treinamento, guiando-o nesta forma. E voltando a esse ecossistema NDE 4.0, por um lado, nós temos a indústria, em alguns casos, e por outro lado, nós temos NDE para a indústria 4.0, e do outro lado, a indústria 4.0 para
NDE. Nós temos que olhar isso muito bem. E daí as ponderações humanas. Nós temos que pegar o elemento humano, considerá-lo desde o início, e as revoluções passadas, as pessoas não pensavam no lado humano no início, portanto, em algum ponto, na verdade, em não considerar a questão humana, custou um atraso em todo o desenvolvimento. Então, precisamos pegar o elemento humano, considerá-lo desde o início, e quer dizer, interface homem-computador, treinamento, experiência, então transição de carreira, fator humano, ética, tudo isso. Agora, espero ter feito vocês se interessarem nesse tópico e vou dar-lhes um pouco mais de informação sobre isso, esse canal que eu criei, ND 4.0, mais ou menos há um ano. Nós temos, agora tem 90 vídeos abordando o assunto em detalhes do que eu pude fazer aqui nesses 40 minutos, e também entra em algum dos métodos NDE, e também convido pessoas para que vocês possam ver diferentes pontos de vista nessa questão. E também os convido a olhar esses materiais que eu estou mostrando aqui na tela. Então, avaliação de materiais, o segundo, pesquisa em NDE, e o terceiro, no canal do NDE. E, naturalmente, estamos no processo de planejamento de uma 4ª edição, que também vai ser disponibilizada nesse meu canal, que já tem um ano. E, no momento, estamos trabalhando em 2 livros. Um é o Handbook para o NDE 4.0. E Handbook, na verdade, não exprime o que exatamente está por trás disso. Vamos ter 80 autores com capítulos, 1000 páginas, então é muito detalhado o NDE 4.0, e isso será o primeiro capítulo, logo já vai estar disponibilizado. Além disso, nós estamos trabalhando estará disponibilizado para vocês. E, por fim, não menos importante, mais uma conferência que vocês devem ir. A primeira conferência internacional NDE 4.0, virtual como esta, mas o que nós precisamos, em 4 dias, cada dia, 3 horas e meia. Então, você não fica exausto, não fica só fazendo isso. Apresentações convidadas, vai ter apresentações especiais para sociedades, painéis, 4 painéis, e em 2022 nós vamos repetir a mesma conferência, mas desta vez face a face, em Munique, na Alemanha. Esperamos. Hoje não se sabe, não se tem certeza nada, e os papers para a de 2021 já está aberta, e para 2022 também. Muito obrigada por estar comigo durante essa introdução nessa jornada do NDE 4.0. Espero que vocês tenham gostado. Ainda temos uns minutos para as perguntas. Ok, doutor Vranes, muito obrigada pela sua brilhante apresentação. Eu dou uma olhadinha no chat aqui, vejamos. No momento não temos perguntas, deixa eu só dar uma checada com calma. Não temos perguntas, também foi tão bem explicado. Muito obrigada mais uma vez, doutor Vrana, pela sua apresentação, que contribuiu muito com o nosso conhecimento.